lugar, queria agradecer, né, todo mundo que veio aqui, meus amigos queridos, né, sempre é legal a gente ver aí aquelas figuras que estão com a gente o tempo todo, muitos desses amigos que acompanharam também, né, ao longo desses 8 anos, essa aventura que eu vivi com o pai, né, que foi uma aventura, é uma aventura triste e ao mesmo tempo alegre, e que foi muito bom. O pai, ele foi um cara que ele tem uma importância muito grande na minha caminhada, né? Ele era radialista, foi jornalista, e eu segui o caminho dele, né? No mundo do jornalismo, do rádio e tal. Então ele sempre me ensinou desde que eu era pequena. E agora, com a doença de Alzheimer, ele me ensinou de novo, porque eu vivi uma vida muito corrida, trabalhando demais, meio workaholic, né? Para dizer em inglês, né? Workaholic. Trabalhava demais, reunião demais, e era aquela vida estressante e tal. E ele chegou e disse, não, bora parar, né? E aí eu parei com a militância política, eu parei com tudo, né? Até na nossa reitoria ali, né, que oportunidades que a gente podia ter tido de estar ajudando o Irineu e tal, eu não pude por conta do pai. Mas acho que foi importante, porque eu aprendi a parar, né? Talvez até se eu não tivesse tido a presença dele, quem sabe até eu estaria doente, né? De tão maluca que eu era, assim, com relação ao trabalho e as coisas. Então o pai é um cara que me ensinou até o último dia da vida dele. E eu comecei, quando ele chegou com Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela afasta as pessoas, né? Quando tu tem um doente de Alzheimer em casa, uma pessoa demente, que é violenta e que é complicado, etc. De uma certa maneira, aquelas pessoas que circulavam lá em casa, elas meio que se afastaram, um pouco por medo de atrapalhar e um pouco por medo da própria história, né? Então a gente vai ficando um pouco sozinha também no cuidado, né? E nessa solidão, o caminho que eu encontrei foi escrever, né? Porque eu sou jornalista, então cada historinha do pai eu ia lá e registrava. E aí eu registrava e botava no Facebook, porque hoje tem as redes sociais, né? E isso começou a gerar um movimento bem legal de pessoas que eu nem conhecia e que começaram a me escrever, a pedir conselho, etc. E nesse caminho eu encontrei no Facebook também, né? Obrigado, Mark Zuckerberg. Nesse caminho do Facebook eu encontrei um grupo chamado Anjos que Cuidam, que é um grupo de cuidadores e familiares de cuidadores. E é um grupo muito heterogêneo, então eu comecei a ver como é que essas pessoas que não têm a menor condição de cuidar de um doente em casa e um doente com demência cuidam. E essas pessoas foram me ensinando. Então eu aprendi demais, inclusive eu dedico esse livro a esse pessoal. Não sei o nome, né? São muitas, são quase 5.000 pessoas nesse grupo, para vocês verem como tem gente nessa situação, né? Só esse grupo devem ter outros. Conheci agora esse professor lá da UFSC que trabalha com Alzheimer, que está discutindo isso agora também na universidade. Então foi assim super importante esse grupo, que também me ensinou muito. E aí eu registrei essas histórias, as pessoas me pediram. O pai morreu agora no início do ano passado, né? Foi em março do ano passado. Eu pensei assim, eu vou escrever um livro, as pessoas vão dizer assim, ai, vai querer ganhar dinheiro com o pai dela. Mas aí muita gente me pediu para eu escrever o livro e eu escrevi, né? O Rolim acolheu a minha proposta e pediu, não, eu quero editar o teu livro. Quem me conhece sabe, eu edito sempre muitos livros e tudo da minha própria, né, a minha própria editora, Elaine Tavares, edição do autor. Esse é o primeiro livro que sai por uma editora. E eu escolhi isso porque eu sei que muita gente do Brasil vai querer ele, porque me pedem, me ligam. Eu ia ter muito trabalho para botar no correio, até porque não tem mais correio nessa cidade. E aí então o Rolim atendeu e aí está o livro do Seu Tavares, né? Boa Noite, Seu Tavares. Que são histórias bem divertidas, né, com o do pai. O pai era uma figura extremamente bem-humorada, assim como eu. E a gente viveu esse caminho no bom humor. Eu acho que isso foi o que fez com que fosse menos difícil, né? Porque, como eu digo aqui, o Kiki também, que é o médico que acompanhou o pai, longe de nós querer romantizar o Alzheimer, ai como é lindo o Alzheimer, não, é uma merda, é uma desgraça, é um sofrimento. Mas é como é que a gente encara isso, né? Eu encarei com bom humor. Eu tive um companheiro, tenho um companheiro, meu companheiro Pedro, que é um outro anjo na minha vida, meu sobrinho Renato, meu sobrinho Rubens. E com eles, e mais a Clau Alves, que foi a moça que
durante 5 anos ficou comigo como cuidadora. Nós, como família, né, nós conseguimos segurar essa onda, né? Foi muito legal, foi muito divertido, né? E agora espero que ajude outras pessoas que estejam vivendo isso. Obrigada demais para vocês, obrigada por estarem aqui, porque também é uma maneira de homenagear o meu pai.